O Congresso deve concluir nesta semana a votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, mais conhecido como LDO, que prevê quais serão os gastos da União. Alguns pontos da proposta, que já conta com quase 2.000 emendas, são considerados positivos, como os cortes com material de escritório, combustível e reformas de residências oficiais. A LDO prevê ainda o aumento das verbas voltadas para a saúde e educação, mas especialistas que participaram de audiência no Senado Federal afirmam que os investimentos seguirão em queda por causa da emenda no teto de gastos. Os participantes da audiência em Brasília não acreditam que as novas propostas da LDO em votação nesta semana devem corrigir os problemas causados pela emenda do teto de gastos, em vigor desde janeiro de 2017. A LDO prevê, por exemplo, a redução de gastos administrativos, considerada positiva, mas impõe o veto total à contratação de novos servidores públicos e o congelamento de salários e benefícios, o que pode piorar ainda mais a qualidade dos serviços. Eles apontaram que o orçamento da União também sofre com a redução na produção e nos empregos e a consequente queda de arrecadação. Como uma das soluções, o governo prevê a emissão e venda de títulos do Tesouro, estratégia considerada equivocada. O Estado emite moeda, o Estado ele cobra impostos. E no caso do Estado brasileiro, depois do boom que a gente experimentou na década passada de commodities, o Estado brasileiro é credor do Estado americano. Então, quer dizer, o Brasil hoje tem R$1 trilhão em caixa e os Estados Unidos devem para o Brasil outro R$1 trilhão. Então, dizer que não há possibilidade da gente atuar de forma diferente não é verdade. Agora, o que é verdade? O que a gente precisa fazer para atuar de forma diferente? Entre outras coisas, modificar as leis que nós mesmos fizemos. A questão mais imediata agora é a lei de teto de gasto. Os debatedores também citaram o aumento de 10% de emendas parlamentares para a educação e a previsão de reajuste de 5% de recursos para a atenção básica em saúde. Mas entendem que os estragos já foram feitos e será difícil recuperar estas áreas sem fortes investimentos a curto prazo. Até mesmo os incentivos para a alimentação estão escassos. Por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, que atendia agricultores familiares numa ponta, reforçando uma forma de produção que é mais sustentável, que promove mais emprego, que gera alimentos mais saudáveis, mas de outro lado, entidades de assistência social, escolas, hospitais que recebiam esses alimentos e tinham acesso ao alimento mais saudável. Mas o que a gente vê é isso, por exemplo, o corte de acesso à água no semiárido significa falta de condições de um bem fundamental para a vida, que é a água. Então o que a gente vê é a vida das pessoas sendo duramente impactada, e isso pode gerar mortes, pode gerar doenças. Entre as soluções apresentadas para que o orçamento volte aos trilhos e os investimentos sejam retomados, a realização de uma reforma tributária como primeiro ato do próximo governo em 2019. Agora quem paga mais é quem tem mais e quem paga menos é quem tem menos. Se a gente fizer isso mantendo o nível de imposto, isso deve ter um efeito expansionista sobre a economia. Por quê? Porque vai sobrar mais dinheiro para quem tem menos e consome mais. E isso estimula a economia. Então, uma reforma tributária solidária, mesmo que não eleve a carga tributária, terá efeitos expansionistas sobre a economia. Isso para não dizer, da justiça social que vem atrelada à reforma tributária.